Bom dia, passando aqui rapidinho só para dar minha opinião sobre o último episódio que lançou agora no domingo sobre da Casa do Dragão, o episódio 5 da segunda temporada. Eu não ia fazer um vídeo só sobre esse episódio, mas ele me deixou algumas coisas para pensar e tal, então o vídeo que eu tava planejando para essa semana vai ficar pra semana que vem. Então vamos lá, falar sobre o episódio 5 de A Casa do Dragão. Tem uma cena específica que acho que deixou todo mundo... Uma cena do Daemon, né, envolvendo o Daemon, os sonhos lá que ele tá tendo e tal. Vou falar sobre ela, mas primeiro quero dar alguns outros comentários. Primeiro eu queria elogiar os personagens da Bella e do Jace, a escrita deles nesse episódio. Me deu assim uma melhorada, deu uma caracterização pra Bella principalmente que tava faltando, né? Ela foi um personagem que demorou pra realmente começar a aparecer nesse episódio, ela teve um bom destaque. E uma boa, assim, umas boas cenas, né? Tanto com o Jace, quanto com o Corlys, quanto com a Rhaenyra. Então deram bastante coisa pra ela fazer, eu achei legal. O Jace, também acho que foi um episódio em que deram realmente... ele é um personagem que tem um pouco mais de destaque, mas eles deram aqui uma caracterização boa, cenas boas dele, né? Com a Bella e com a Rhaenyra também. E lá fazendo o acordo com os Frey, então foi um episódio bem legal pra eles. Eu ainda acho que o núcleo de Pedra do Dragão como um todo tá meio... falta, sim, um pouco de tensão ali. Às vezes parece que eles só estão ali. E daí, às vezes, eles precisam agir e tal. Pega o dragão, vai pra lá, não sei o que. Mas não parece que eles têm uma dinâmica tão bem explorada quanto o núcleo de Porto Real, né? Quanto os verdes, né? Os pretos parece que não tem uma relação tão bem explorada, né? Tantos problemas familiares ou tantas dinâmicas interessantes. Aqui deu uma melhorada, eu ainda acho que falta um pouco. Uma coisa que comentaram muito no Twitter, eu fui vendo que a Bella e o Jace não se beijaram nenhuma vez, tem que ter uma cena de beijo deles, não sei o que eles são prometidos, tal, são jovens e não, né? E eu acho que isso é um sintoma desse problema maior de eles não terem tanto destaque, assim, deles não explorarem tanto esse lado dos personagens. Eu acho que é uma questão interessante de trazer, tipo, não precisa ter uma cena de sexo deles, mas por exemplo, eles se beijam, porque eles são prometidos, né, agora. Será que eles têm uma relação romântica, mais ou menos? Como é que eles se veem? Eu acho que falta explorar um pouco mais esse lado deles. Especialmente, assim, porque a Bella... ela não chegou a conviver com o Jace praticamente em nenhum momento da vida dela. Ela morava em Pentos, daí quando a mãe dela morreu, ela foi morar em Deriva Marca com o Corlys e com a Rhaenys. E aí agora ela tá em Pedra do Dragão com o Jace, então, tipo, eles têm umas conversas que parece que eles conhecem a vida inteira e que eles falam, o Jace desabafa sobre o Harry Strong, que é tipo uma coisa que ele não pode desabafar pra qualquer um. Eles têm umas conversas super de boa e eu fico tipo, tá, mas tem alguma tensão? Sei lá, às vezes não parece que a gente conhece o passado desses personagens tão bem. Até é estranho. Teve um episódio que eu parei pra pensar, nossa, a Bella e a Rhaenyra são filhas do Daemon, né? Tipo, eu esqueci, o Daemon esqueceu, isso é parte do personagem dele, da falha de personagem dele, que ele não é um ótimo pai, mas eu esqueci também. A série me fez esquecer e eu acho que isso me tá incomodando um pouco. Então, assim, são personagens que às vezes eles parecem perfeitos demais, sabe? O Jace até nesse episódio chega e critica toda a questão do excepcionalismo Targaryen, que tipo, tem certeza que a gente é tão especial assim? Eu acho que é só uma história que contaram, né? Então, e eu fico tipo, pô, é interessante porque realmente é uma discussão que se pode ter, mas o Jace tá tão perfeito que ele tá lá criticando tudo e fazendo, sei lá, eu acho que eles podiam ter um pouco mais dos defeitos explorados, né? Ele e a Bella, principalmente. Falando na Bella, tem uma cena muito boa dela com o Corlys nesse episódio, em que ela vai oferecer, né, a posição de mão da rainha, que a Rhaenyra ofereceu, que a Rhaenyra mandou ela oferecer. E o Corlys chega pra Bella e oferece uma outra posição pra ela, a de herdeira de Deriva Marca. E tem uma fala bem legal da Bella, que ela fala, não, mas eu sou fogo e sangue, Deriva Marca tem que passar pra sal e mar. Só que eu fiquei assim porque toda essa questão de herdeiro de Deriva Marca já tá sendo comentada pelo Corlys e pela Rhaenys nos últimos episódios, né? Eles falam que, por que você não dá pra Rhaena? Não sei o que, não sei o que. Sendo que Deriva Marca tem um herdeiro bem específico e eles não chegaram a comentar muito bem essa questão. No final lá da primeira temporada teve toda a briga de tipo, será que o Luke
merece herdar a Deriva Marca, né? Tem o irmão do Corlys que ele vai lá e argumenta que não, deveria passar pra ele, não pro Luke, porque o Luke todo mundo sabe que é um bastardo, não sei o que, não sei o que. Mas ficou bem definido ali que Deriva Marca ia pro Luke. E ok, tá tudo certo, o Luke morreu. E aí, pô, tá sem herdeiro? Não, porque o Luke tem um irmão mais novo dele, que é o Joffrey. E o Corlys e a Rhaenys até comentam sobre isso. Tá tipo, o Joffrey, mas o Joffrey não sabe nada do mar, não sei o que. E tipo, ok, o Corlys não gostou de ter o Joffrey como herdeiro, mas daí ele simplesmente tá lá pensando, vou escolher, o que eu vou escolher então? Sendo que não é bem assim que as coisas funcionam, sabe? Se ele nomear outro herdeiro, a Rhaenyra ia ficar muito brava, né? E eles falam, vou nomear a Rhaena, mas a Rhaena também não sabe nada de mar, que nem o Joffrey não sabe. Daí ele pensa, pô, vou nomear a Baela. E até faz um pouco mais de sentido, porque a Baela tem um pouco mais de proximidade, porque ela ficou em Deriva Marca com o Corlys e com a Rhaenys por alguns anos. E ela recusa e tal. Mas, por exemplo, se ela aceitasse, a Rhaenyra ia ficar tipo, meu Deus, mas é o meu filho que era pra ser o herdeiro. Tipo, ia ter um conflito ali, eles não... Parece que esqueceram disso, parece que acham, não, é uma escolha que o Corlys tem que fazer e pronto, sendo que não, tem regras de sucessão, né? Toda a briga principal da série sobre guerras de sucessão ao Trono de Ferro, e Deriva Marca também tem, né? As suas questões, e eles esqueceram, parece, assim, they kind of forgot about as brigas de Deriva Marca, e ok, que vai ter mais questões envolvendo isso, mas parece que o Corlys simplesmente esqueceu que tem um herdeiro e tá só tipo, quem que eu posso nomear? E falando então do núcleo de Porto Real, que eu falei que tava bem interessante, esse episódio trouxe uma trama bem legal, assim, o Aegon chega lá todo, né, estragado da luta lá em Pouso de Gralhas, e aí eles chegam, a gente precisa escolher alguém pra ser o regente enquanto o Aegon tá, né, nesse estado meio debilitado, e tem a reunião do Pequeno Conselho, e a Alicent fala, eu acho que vocês concordam, né, porque eu fui a regente quando o Viserys estava doente, então eu posso assumir essa posição agora que o meu filho está doente, pronto, tudo certo. E eu tava assim, Alicent, sim, E aí o pessoal fala, mas você é mulher. E até falam, ok, legal, mas a gente todo tá lutando pela guerra, todo o contexto da guerra é porque o Aegon é homem e a Rhaenyra é mulher, e a gente tá dizendo, não, mas a Rhaenyra não pode reinar porque ela é mulher. Como é que vai ficar pra nossa campanha se a gente simplesmente nomear uma mulher como regente? Vai ficar meio né? E aí eles nomeiam o Aemond como regente e a Alicent fica tipo... Eu achei toda essa cena bem legal porque trouxe de volta aquilo da Alicent ser oprimida por ser uma mulher, mas estar trabalhando em prol desse sistema patriarcal e se revoltando contra a Rhaenyra que tá indo contra, né? A raiva da Alicent vai pra quem é oprimido como ela, mas tá lutando contra em vez de pra quem tá oprimindo ela. E nos últimos episódios eles tinham deixado um pouco essa parte de lado, ela tava super tipo, Rhaenyra, sim, paz, etc, Rhaenyra, te amo, blá blá blá. E aqui eles trouxeram um pouco mais disso dela como a Rhaenys falou no nono episódio da primeira temporada, ela não quer se libertar da prisão dela, ela tá só construindo ali uma janelinha pra ela, mas nem a janelinha parece que ela conseguiu construir agora porque falaram, não, você é mulher. E eu acho que foi bem legal eles terem trazido isso, né, de volta. E foi uma cena que eu gostei bastante, tipo, o foco na Alicent, tipo, tá todo mundo discutindo e ela tá tipo... Ficou bem legal. Falando em Alicent também, rapidinho, nem tava no meu roteirinho, mas eu queria falar sobre a cena dela com o Aegon, no final em que ela tá ali cuidando dele e tal, ela vai embora, e aí o Aegon fala tipo, Mami, a relação entre a Alicent e o Aegon é uma das melhores relações da série. Toda a questão, tipo, ela ama o Aegon, só que ela foi mãe em circunstâncias muito específicas, em que ela não pôde escolher isso, em que ela tinha que ter filhos e pronto. E ela não sabe demonstrar esse amor, porque o pai dela nunca demonstrou amor com ela, então ela vê o filho chorando porque o filho dele foi brutalmente assassinado e ela não consegue ir lá consolar ele, lá no episódio 2. E aí agora ela tá ali, ela vai embora e o Aegon só fala, tipo, Mami, tipo, o Aegon tem essa carência de amor materno que a Alicent tem carência de amor paterno, então, tipo, é uma coisa que vai passando de geração pra geração e é muito fascinante, eu acho, ver essas dificuldades. Eu acho que isso que inclusive tá faltando no lado dos pretos, né? Eu acho que
eles poderiam explorar dinâmicas assim, porque eu tenho, pra mim, a gente sabe muito bem como é que funcionam as dinâmicas familiares dos verdes, todas as complexidades que tem ali. Dos pretos parece que todo mundo só de boa, e eu queria que fosse mais explorado. E falando nisso, tem uma cena bem legal em que eles exploram um pouco disso, que é quando o Daemon tá lá alucinando e ele vê a Laena, que eu fico muito feliz de ter essa personagem de volta nessas visões do Daemon, porque ela é uma personagem que teve só um episódio em que ela tava viva, daí ela morreu. E não exploraram ela o suficiente, e tanto que eu até esqueço que o Daemon foi casado com a Laena e que é pai da Baela e da Rhaena. E daí, na visão agora do Daemon, a Laena fala e as nossas filhas, como é que estão? Você tá cuidando delas, hein, Daemon? E eu achei que foi legal eles trazerem isso, mas teve outra visão do Daemon que deu muito o que falar, que é a visão, acho que é um pouco logo antes dessa cena, não sei, é antes, eu acho. Mas é uma visão em que ele tá transando com uma mulher e daí ela fala, sim, você, Daemon, meu filho favorito, daí a gente percebe que é a mãe dele. E todo mundo ficou E assim, eu fiquei pareceu uma cena em que eles estavam ali botando mais pra choque, nossa, meu Deus, é a mãe dele, porque nunca foi dito muito nada sobre a relação do Daemon com a mãe. Assim, nunca foi algo muito específico. E aí essa cena parece meio, aleatória. Tem muita gente na internet reclamando que, não, mas essa coisa, que nojento, não sei o que. Ok que os Targaryen tem incesto, mas essa linha eles nunca cruzaram. E eu acho meio entendo a reclamação da cena, mas não entendo por esse sentido, porque, o Daemon tá lá casado com a sobrinha dele, que ele já, dava em cima quando ela era bem, bem pequena, e agora ele tá lá casado com ela, e, sendo abusivo com ela, né, às vezes, então, não é a coisa mais problemática que aconteceu, e até porque, nesse caso, é uma alucinação, é um sonho, é uma coisa meio realmente pra falar algo da psicologia do Daemon, não é realmente ele não está transando com a mãe dele, a gente tá vendo que tem alguma coisa errada no psicológico dele. Eu só não entendi o que eles queriam trazer, o que tá errado exatamente no psicológico dele. Pra mim ficou uma cena muito solta e uma cena que tava ali realmente pra mim pareceu mais pra chocar do que pra trazer algo de construtivo na relação do Daemon. Né? Então eu li alguns tweets, tem uma psicanalista que analisou assim um pouco, falou, eu acho que é nessa linha, e eu acho que é interessante, mas acho que a série devia explorar isso melhor, devia explicar isso e devia, trazer isso com mais detalhes, em vez de só jogar essa cena solta que fica muito... que é uma cena que é nojenta, obviamente, não acho que seja um problema ela existir, só que ela tá muito solta ali. Então, se eles forem explorar, como é o tweet que eu citei da psicanalista, falou que é porque o Daemon provavelmente tem uma relação muito difícil com a visão dele sobre as mulheres, e toda relação que ele tem com mulheres é vista só nesse lado sexual, então ele não consegue respeitar as mulheres como seres humanos, então isso explica um pouco isso, na verdade ajuda a construir essa visão, porque o Daemon tá ali, pensa na mãe dele e isso leva pro lado sexual, porque esse é o único jeito que ele vê as mulheres. Então eu acho que é algo que dá pra ser explorado bastante, mas que do jeito como está agora ficou só meio seco e pra chocar e meio estranho, assim, o estranhamento é real, sabe, assim, faz sentido o pessoal estranhar. Não acho que seja um motivo de nossa, que série nojenta, não sei o que, porque pode ser uma coisa interessante pra explorar, e é uma série em que incesto é um grande tema, né, em que o Daemon ele é casado com a própria sobrinha, que, de novo, ele já dava em cima dela quando ela era bem pequena, então, não é uma das... em Game of Thrones também o pessoal fala, em Game of Thrones não tinha nada disso, sendo que tinha, assim, alguns personagens que estupravam as próprias filhas, e daí elas engravidavam, dele estuprava de novo as filhas, né, o Craster, por exemplo. E nesse caso aqui é só um sonho que é realmente pra ver o psicológico, que eu acho que pode ser um lado interessante, mas até agora não foi. Enfim, me enrolei demais pra falar isso, mas é realmente essa a minha opinião, não é uma opinião muito direta aqui, assim, é só pode ser legal, tá meio estranho, mas enfim. E é isso, só queria falar um pouco sobre esse episódio, queria falar sobre algumas coisas, sobre a série, e é isso, até semana que vem.